Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Somos restaurados na presença do Senhor, amém? Mais uma na diário para nossa edificação. Eu não posso olhar para trás, reviver os problemas que tive. O passado, meu Deus, esqueceu, e o presente eu vivo com Cristo. No passado ganhei um futuro feliz, sou restaurado. Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu quero viver da palavra que me faz crescer. Não quero viver do passado, porque o passado é passado. Mas quero viver a memória, aquilo que traz esperança. Quero viver do passado, porque o passado é passado. Mas quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Aquilo que traz a esperança, que nós venhamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança, e o que traz esperança é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós somos restaurados. Aleluia, que nós não venhamos olhar para trás, mas prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Eu não posso olhar para trás, reviver os problemas que tive. O passado, meu Deus, esqueceu, e o presente eu vivo com Cristo. No passado ganhei um futuro feliz, sou restaurado. Eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu quero viver da palavra que me faz crescer. Não quero viver do passado, porque o passado é passado. Mas quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Não quero viver do passado, porque o passado é passado. Mas quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Aquilo que traz esperança. Aquilo que traz esperança. Aleluias, glória a Deus. Aquilo que traz a esperança, nós temos que trazer a nossa memória, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais um maná diário para a nossa edificação. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus, aleluias. Bendito é o nome do nosso Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a confiança do ministério,
pastor Peterson e todos dessa igreja abençoada para mais uma live de um maná diário, que esse maná diário venha a ser o sustento na tua vida, que é a palavra do nosso Deus, porque não tem outra. Amém? Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Diz a palavra do nosso Deus aqui: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pastor, mas que palavra muito dura, muito forte, mas é que o reino de Deus é tomado à força. Ninguém vai tomar o reino de Deus, ou buscar o reino de Deus, ou procurar o reino de Deus na maciota. Sinto muito, não é assim. E o texto, ele revela nas nossas vidas o encontro real. Se você vê o capítulo número 9 em diante, você vai ver que consta, detalha o encontro de Paulo com Cristo lá na estrada de Damasco. E você sabe a história, aconteceu tudo que aconteceu, tal, ele caiu do cavalo, ficou cego, etc e tal, levaram ele para uma rua chamada Direita, e tal. E aí Deus levanta um homem, Ananias, e diz para ele: vai numa rua direita, e lá você vai ser instruído no que deve fazer. Sabe o que nós precisamos aprender com isso? Que nós precisamos entender que esse homem que foi orar lá por Paulo, já passou. Aliás, ele nem existe mais, a não ser nos oráculos do nosso Deus, a não ser na Bíblia. E hoje Deus, o Todo-Poderoso, ainda procura um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que obedece. Porque esse homem, você já imaginou se Deus vem e fala para você em sonho, em visão, em revelação, em profecia? Não sei. Mas você já imaginou se Deus vem e fala para você: vai na rua direita e lá você vai encontrar Saulo de Tarso, que era o inimigo do povo de Deus. Ele está cego e você vai orar, impor as mãos nele e ele vai voltar a ver. Você faria isso? Será que eu faria isso? Claro que devemos fazer, porque o reino de Deus é tomado à força. Eu volto a repetir para você. E esse homem foi, chega lá e encontra um homem que era perseguidor dos cristãos, perseguidor de todos aqueles que anunciavam o reino de Deus. E que ele mandava matar muita gente, tanto é que o diácono Estevão morreu apedrejado e jogaram a capa e a túnica do diácono nos pés de Paulo. Você está me entendendo? Para ver a moral que ele tinha lá entre os judeus, entre os romanos, entre o povo da região, e vai por aí afora. E aí Deus fala para esse homem, Ananias: vai lá na rua direita.
Só que antes, olha como Deus é tremendo, poderoso, real, verdadeiro, e Ele fala às claras. Por isso que em Cristo não há engano, não há dolo algum. Paulo deixou escrito assim. Sabe o que acontece com ele? Vai lá, fala para ele que ele é um vaso escolhido. Eu tenho certeza que um dia falaram para você que você também é o vaso escolhido. E por que você está se acovardando? Por isso que você não toma a tua cama e anda. Por que você não toma o teu cajado e segue? Por que você não coloca a mão no arado e segue o Cristo vivo de Deus? E aí ele diz, ele é o vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Do gentio, ou seja, daqueles que não são e não faziam parte da genealogia, e não faz parte da genealogia de Cristo. Gentios. E fala também aos reis, ou seja, os graduados, aqueles que têm graduação, que muitas das vezes é maior até do que eu, do que de você. Mas nós não podemos olhar consequência, porque o servo, a serva de Deus, ele não anda por vista, mas ele anda por aquilo que a palavra garante. E aí, para os filhos de Israel, ou seja, ficou em último plano. Porque Jesus, está lá em carta de João, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, já que eles não receberam, fala para Paulo, para ele anunciar o evangelho para aqueles que querem. E eu e você somos daqueles que tomamos a decisão de servir a Cristo. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você está pensando que é brincadeira? Povo do Manadiário, nós, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, não é fácil servir a Deus, porque o reino de Deus é tomado à força, e nós vamos padecer. Os discípulos lá no parecer de Gamaliel padeceram por estar anunciando Cristo, açoitaram, deram uma surra neles, não é? Aí depois mandaram eles embora e parem de falar nesse Jesus. Mas aí é que veio a unção mais forte e poderosa. Ou seja, quando você sofre por amor a Cristo, quando você padece por amor a Cristo, quando alguém vem, te calunia, te injuria, fala coisas terríveis contra você, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Pai. Eu glorifico o teu nome, glorifico o teu nome na minha vida, porque eu estou padecendo pelo Senhor, e a tua palavra garante que nós devemos saber o que é padecer pelo nome de Cristo. Você acha que só Paulo que padeceu? Não, todos aqueles que creem, todos aqueles que buscaram, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E essa palavra para mim é um bálsamo. Eu tenho certeza que para você também é um bálsamo. Sabe, quando eu estou passando por luta, problema, adversidade, tribulação, seja lá o que for, luto. Mas eu continuo firme, crendo no milagre que um dia eu vou me encontrar com Cristo. Amém? Um dia você vai se encontrar com Cristo. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se nós vamos chegar lá e nós mostrarmos as nossas mãos, que bênção, que milagre, que vitória. Alcance essa vida, operando o milagre, fortalecendo que essa palavra venha como bálsamo, no espírito, na alma, no corpo desta vida, desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus Cristo, amém? Paz do Senhor, Deus os abençoe, aleluia.